Deus esteja em nós, que os céus seja algo, sabe assim, vivenciado diariamente, mesmo aqui nessa crise mundial que está passando hoje, a gente pode viver o céu na terra, se nós quisermos, tá? Então vamos aprender a construir esse futuro melhor. Lucas 12, 13, 21. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, em algumas traduções, dos bens que ele possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele para si que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aqui está falando da vida humana. E a gente pode fazer um contraste aqui com essa condição que está falando, que Jesus está falando aqui, com a que Paulo fala para Timóteo, dizendo: Timóteo, nos últimos dias os homens serão avarentos, amantes de si mesmo, egoístas. Então, eu posso, aqui na terra, fazer as coisas para o meu bem, só pensando em mim, entendeu? Sendo egoísta, como hoje praticamente quase todo mundo aí fora é assim, a humanidade está assim, só pensa em si, só pensa no seu umbigo. Ou eu posso fazer o que a palavra de Deus ensina, ser uma pessoa amorosa, ser uma pessoa que aprenda a repartir as coisas, uma pessoa que pensa no sofrimento do outro, entendeu? Então, o que eu quero? O que eu quero fazer? Como é que eu quero construir a minha caminhada nessa terra? Sou eu que dependo, eu que determino isso. Deus não vai obrigar você a ser bom. Deus não vai obrigar você a amar alguém. Deus não vai obrigar você a repartir com alguém. Deus não vai obrigar. Mas quando você faz, isso é escrito no livro das obras. Amém? E naquele dia, Deus vai abrir os livros das obras. Tudo isso conta para a tua salvação, para a minha salvação, para a nossa salvação. Então é muito importante nós entendermos que nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós não podemos viver desejando o mal para o outro. Nós não podemos viver de forma a não partilhar aquilo que Deus tem nos abençoado. Nós não podemos. Porque nessa terra, irmãos, ninguém tem nada. Ninguém tem nada. Tem sido tão, sabe, naquele período da pandemia, isso foi muito claro. Tá? Isso estava assim, ó, é palpável, esse sentimento de desapego das coisas. Que as pessoas estavam vivas hoje, mas não sabia se amanhã ela estaria viva. Entendeu? Então, às vezes, essas coisas que acontecem, elas servem para nos ilustrar como é que é as coisas, como é que é a vida. Por isso que a Bíblia fala: vai para a casa de luto, porque lá você vai refletir sobre a vida. Porque muitas vezes as pessoas estão tão enraizadas, tão apegadas nas coisas deste mundo, que elas simplesmente esquecem de fazer a obra de Deus. A obra de Deus, quando eu falo, não é a obra de Deus só apenas de vir na igreja, de pregar, não. Não é só isso, não. Isso aí é uma entre tantas outras coisas que tem que fazer na obra de Deus. E uma delas é amar, uma delas é ajudar as pessoas, é compartilhar, entendeu? É fazer o bem, é amar o próximo, como diz a Bíblia, que é o maior mandamento, o segundo maior mandamento que a Bíblia ensina pra gente. Então, tem que entender isso. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós não podemos viver atropelando, fazendo as coisas erradas, pisando. Não podemos fazer isso, de forma alguma. Porque isso tudo vai contar para a salvação. Isso vai contar para a eternidade. Isso vai ter peso no nosso livro, naquilo que Deus escreve de nós acerca das obras. Amém? Então é muito importante. Muitos não entendem que o nosso futuro começa a ser construído hoje, pela maneira como vivemos hoje. Muitos vivem como se não tivesse amanhã, como se não tivesse futuro. Pega os jovens hoje, só pensam no prazer momentâneo. Drogas, prostituição, bebidas. Não está preocupado com o amanhã. Não está preocupado com a vida eterna. Não está preocupado com o futuro de esperança. Entendeu? E a igreja, muitas vezes, se a gente não vigiar, a gente entra nesse mesmo caminho. A gente tem que tomar cuidado. Tá? Esse raciocínio é um grande problema. Se hoje você escolhe abandonar o pecado e receber a Jesus como Senhor e Salvador, está determinando que a sua eternidade será no céu.
Todas as vezes que você abre mão do pecado, todas as vezes que você é firme em Cristo, toda vez que você não arreda o pé das coisas de Deus, você está dizendo, eu quero ir para o céu. Eu vou estar com Cristo na eternidade. É isso que está falando. Porque as obras falam. As obras falam. Né? A Bíblia fala sobre linguagem. O que é linguagem? Linguagem é tudo aquilo que traz uma informação. Né? Tanto que o Salmo fala, né? Sem linguagem, sem fala. Os céus falam. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não é assim que a Bíblia fala? Entendeu? Então, uma obra, um ato, é uma linguagem, está falando, está comunicando alguma coisa. Então, é muito importante para nós entendermos isso, que nós temos que fazer obras boas. Porque quando você faz obras boas, quando você anda corretamente no princípio, sem perceber, sem fala, sem linguagem, você está falando. A leitura disso. O reino espiritual está lendo isso. E tudo isso está sendo computado no livro de obras. Amém? Então é muito importante nós termos essa visão e esse entendimento. Muitas pessoas terão que viver uma eternidade sem Deus no inferno, porque escolheram viver sem Jesus aqui na terra. Muitas pessoas viverão no inferno sem Deus, porque aqui na terra elas preferiram viver sem Jesus. E não tem o que fazer. Porque são as escolhas. São as escolhas. Somos nós que escolhemos se nós queremos viver a eternidade com Cristo ou se nós queremos viver a eternidade sem Cristo. Se a pessoa não quer viver com Cristo aqui, então não vai viver com Ele lá. Amém, Jesus? Então precisamos ter esse foco. Beleza? Terceira lição. Já estou quase encerrando já, viu, Maria? Olha só que benção. Você é quem precisa escolher. Você é quem precisa escolher. Outras pessoas não podem escolher por você. Outras pessoas podem escolher por elas. Por isso que a salvação, ela é assim. O que eu posso ajudar na salvação do outro é a pregação do Evangelho. Eu tenho que fazer isso. Isso é amor. A Bíblia diz que é amor. Quando você ama, você vai lá e ministra a palavra para a pessoa, porque ela precisa aceitar Jesus. Mas você não pode salvar a pessoa. Você não pode salvar ela. Você não pode definir a salvação dela. Só ela pode definir a salvação dela. Só ela pode aceitar ser salva. O que você pode fazer é pregar a palavra para ela, abrir os olhos dela, iluminar a mente dela. Mas é ela que tem que escolher, ela que tem que determinar. Amém, Jesus? Deuteronômio 30, 19 e 20 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida que vivas, tu e tua descendência. Deus falou lá para o povo de Israel, quando o povo de Israel saiu do Egito, quando o povo estava entrando na terra prometida, quando Deus começa a lançar os fundamentos agora de fé sobre o coração do povo, porque o povo não conhecia Deus, infelizmente não conhecia Deus, conheceu o milagre, conheceu tudo, mas não conhecia Deus de fato. E Deus então começa a trazer a lei dele, através de Moisés, Deus traz as tábuas da lei, e ali também Deus manda os mandamentos para eles, e dentro dos mandamentos Deus coloca isso aqui, ó. Tá? Eu quero colocar diante de vocês a vida e a morte. Deus falou para eles: escolha a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, é como se Deus dissesse assim: olha, eu estou colocando diante de você o céu e o inferno. O que você quer? Você quer o céu? Então caminhe com as palavras, com as ordenanças que determina para você ir para o céu. Entendeu? Agora, se você quer o inferno, aí pode andar de qualquer jeito. Aí você vai do jeito que você quiser, porque com certeza você vai chegar lá. Fica à vontade. Fica à vontade. Mas se você quer o céu, você vai ter que pensar o que você está falando, o que você está fazendo. Tem que pensar. Por quê? Porque tudo isso faz parte da caminhada. Amém, Jesus? Então eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Deuteronômio 30, 19, 20. Somos nós que escolhemos se queremos viver com Deus e se vamos obedecê-lo. Decisão nossa. Não adianta depois a pessoa chegar e colocar a culpa no outro. Entendeu? Ninguém pode fazer você pecar contra Deus. Ninguém. Ninguém. Tem uma passagem da Bíblia em Romanos que fala: nada poderá nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele começa a dizer: o que não pode separar? Não pode separar a profundidade, não pode separar os demônios, não pode separar a enfermidade, a fome, a guerra, nada pode separar.
Nada, 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 nada.